né? Eu sou redundante, sou, né, sempre a primeira coisa que eu digo é que eu agradeço a Deus por estar nesse lugar, por Ele ter me colocado aqui. Estou muito alegre de estar aqui. Para mim não é um peso estar aqui, para mim é uma honra estar aqui servindo, louvando, engrandecendo, exaltando, falando do nome do nosso Senhor. Glórias a Deus, porque, né, Ele me escolheu, onde tinha tantos e tem tantos melhores do que eu, mas me chamou para estar aqui. E eu tenho cumprido, procurado cumprir, né, às vezes errando, às vezes pesando a mão, às vezes, mas estamos aqui o tempo todo nos colocando à disposição, estamos no ide de Jesus, né, fazendo aquilo que Ele nos chama para fazer. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos no melhor lugar do mundo, sabe? Você tem que entender que você está no melhor lugar do mundo, certo? Não te distraia, sabe? Coloca o teu coração nessa palavra, coloca o teu coração naquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado, seja hoje, seja nas ministrações às 5 horas da tarde, ali naquela oração, que seja nos devocionais, seja no dia de primícias, né? Seja um momento, qualquer palavra que for falada, você pega para ti aquela palavra, você introjeta dentro de ti e mastiga, rumina aquela palavra e vai usando como um alimento, como, né, um fortificante, certo? Para que você possa vencer todas as batalhas que você tem todos os dias. Eu e você temos batalha todos os dias. Talvez a minha batalha, né, você pensa que o pastor está nadando de braçada, ele está ali, né? Só que a minha batalha é diferente da tua, né? Os meus níveis são diferentes dos teus. Eu sei das batalhas que você tem, respeito as batalhas que você tem, mas se você continuar prostrado, olhando as dificuldades, olhando os problemas, olhando, né, procurando em quem colocar a culpa, porque afinal a culpa é tua, tu coloca em quem quer, certo? Então, enquanto tu estiver olhando isso e não tiver, né, trazer para ti isso e perguntar para ti, perguntar para o Espírito Santo, o que eu preciso mudar para mudar essa situação, certo? A gente sempre faz as mesmas coisas e espera resultado diferente. Não, se eu faço do mesmo jeito, eu vou ter os mesmos resultados. Não tem como, certo? Então eu tenho que ir variando. Posso, né, errar várias vezes, mas não fazendo da mesma forma. Então, pecado é insistência, né? Já se torna iniquidade ao fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, não, eu vou, né, moldando. É como fazer, né? Como que vocês acham que nós chegamos à receita, né, ideal do pão? Certo? Foi? Não. Ele colocou muita farinha da primeira vez, viu que deu ruim, tirou um pouco de farinha, botou mais água, botou fermento, botou óleo, e foi fazendo as combinações até que chegar à receita ideal, certo? Foram muitas tentativas até chegar lá, certo? Então ele nunca desistiu, continuou fazendo. Não sei quem fez o primeiro pão, mas é assim, qualquer coisa que você vai fazer, vai ser muitas tentativas. Então, não é pecado você estar tentando. Pecado é você fazer do mesmo jeito e sabendo já do resultado. Então não precisa nem ser profeta, não precisa ser adivinho, não precisa ser alguém que... Não, eu já sei, eu vou fazer do mesmo jeito e vai dar errado, certo? Não tem. Eu coloco, digamos, né, vamos falar aí, coloco R$10 de combustível que eu quero ir a Cruz Alta, certo? Chegou, passou o Pejuçara, parou. E aí, né, tem toda uma mão, reboca, faz todo aquele... Volta, certo? Aí no outro dia eu digo, não, mas hoje eu vou colocar R$10 e vou. Não, pelo menos eu tenho que botar R$11, certo? Eu vou aumentando até... Então errar é saber que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Certo? Ou eu vou mudar o caminho, ou eu vou trocar o veículo, né? Porque R$10 num carro é uma coisa, R$10 numa moto é outra coisa bem diferente, certo? Numa motinho elétrica, numa bicicleta elétrica é outra coisa. Então, eu tenho que entender isso. Então, eu tenho um destino para chegar. Então, eu tenho que usar as variáveis para eu chegar. Senão, eu vou estar sendo, né, obstinado, certo? Vou estar sendo iníquo. Então nós estamos aqui para trabalhar isso, é mudar a nossa mentalidade de algo que nós fazíamos todos os dias iguais, certo? Que deu sempre o mesmo resultado, e agora nós estamos ajeitando essa fórmula para chegar
certo? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, certo? A boa vontade, nós já estamos cumprindo, a maioria está aqui já está cumprindo. Se você está ouvindo, certo? Se você está ouvindo, não está distraído, se você está tentando captar a mensagem, né? Captei a vossa mensagem, ô amado guru, certo? Se você está tentando captar essa mensagem, se você está buscando, certo? Você está aqui, já está na boa, certo? Mas a gente tem uma agradável, certo? A gente tem uma agradável, que é um pouco melhor, certo? E aí tem a perfeita, cara. A perfeita é top. E eu tenho que buscar e caminhar, certo? Por isso que a nossa conversão ela é imediata, mas ela é progressiva, ela é contínua, ela é permanente. E nós temos que buscar isso. Então, glórias a Deus por essa oportunidade. Amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pelas tuas misericórdias, agradecemos pelo teu grande amor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, tudo aquilo que nós fazemos que vai contra a tua vontade. Perdoa-nos todas as vezes que nós desagradamos o teu coração, que não entendemos as mensagens que o Senhor envia a nós através de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos a tua face, para que nós possamos nos espelhar e ser igual a ti, semelhantes a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, eu estava meditando, ia pegar um pouco do gancho depois dos versículos que a pastora falou aqui, mas eu estava meditando sobre ministério, certo? Ministério, né, é uma definição, é uma chamada incrível para uma pessoa inadequada, por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes. Então, é uma chamada incrível para uma pessoa inadequada, por um tempo indeterminado, certo? Sem, os recursos disponíveis. Então, nós vamos estar sempre... Então, se nós entendermos isso, certo? Como eu digo para vocês, eu não ministro para qualquer um, certo? Se você é qualquer um, certo? Se você é um Zé Mané, um Zé Ruela, certo? Alguém que não quer uma transformação, não quer um governo, tem toda a liberdade de sair e dizer, eu quero ser um Zé Ruela, certo? Eu quero ser um Zé Ruela. Porque eu ministro para gente que quer liderar, certo? Porque eu me olho lá atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, quando eu não era ninguém, eu era um Zé Ruela, e pensava como Zé Ruela, e andava como Zé Ruela, certo? Mas tive homens e mulheres que me instruíram. Não sou perfeito, tenho um monte de coisas que eu ainda tenho que melhorar. Mas, como eu coloquei no nosso grupo hoje, assim, eu digo, quando a gente chama atenção, quando a gente fala algo, certo? É porque a gente quer, deseja, anseia, certo? Que cada um compreenda e mude, se arrependa e volte. Porque a gente já passou por esses caminhos e sabe onde vai dar. Então, que a gente possa entender isso. E eu quero falar de vocês de alguém, certo? De alguém não, de alguém aqui. Nós estamos falando da Sunamita, e eu quero ainda, durante essa semana, estar falando ainda nos nossos devocionais sobre a vida dela, sobre a importância dela como pessoa transformadora na vida de aqueles que entendem, certo? Mas quero falar do profeta Eliseu, certo? E colocar ele no centro entre o seu predecessor, certo? Aquele que veio antes dele, certo? E aquele que veio depois dele, ou que deveria vir depois dele, sabe? Por quê? Porque quando eu digo que o ministério é uma chamada incrível, certo? Uma chamada, nós recebemos essa chamada, certo? E quando é que nós recebemos essa chamada, certo? É quando nós temos uma dificuldade, a qual Deus nos dá a habilidade de vencer, através de nós ou através de alguém. Então essa chamada, ela é despertada em nós, certo? Desde do ventre da nossa mãe, certo? Ele vai nos chamar, ele vai nos dar uma missão, certo? Um encargo, um propósito, ao qual nós vamos desenvolver durante a nossa caminhada. E muitas vezes nós vamos estar desenvolvendo sem saber que é uma chamada, certo? Nós vamos estar fazendo sem saber que é uma chamada.
Então, nós vamos ter essa chamada, certo? E essa chamada vai me levar à coisa mais difícil, que é servir, certo? É servir. Oh, quanta dificuldade de servir, né? Para depois nos levar a um ministério, certo? Todo mundo quer o ministério. Ah, eu quero ter o ministério. Mas você tem, né? Você exercitou, você trabalhou, certo? Você pegou a tua chamada, certo? Chamada para estar aqui cantando, para estar tocando, para estar louvando, para estar cozinhando. Você tem colocado essa chamada, certo? Para estar aqui no som. Você tem colocado, você tem buscado, você tem pegado essas ferramentas que você tem, certo? Para vencer os teus obstáculos? Ou você simplesmente, certo? Ah, eu vou... Não. É uma chamada, né? Ministério é uma chamada incrível, certo? É uma chamada incrível. Então, nós vamos falar de um profeta, né? Nós vamos falar de uma unção dobrada e aquele que quase foi profeta. Um profeta, uma unção dobrada e aquele que quase. Você está onde? Você está no quase? Se perdeu no quase? Porque a gente, às vezes, nós podemos começar no quase, mas nós não podemos morrer no quase, certo? Porque o quase é o quase, né? Eu quase, mas morrer no quase, certo? Quase fui. Muitas vezes nós andamos no quase. Então, vamos transformar, nós temos a oportunidade de, em Cristo Jesus, glória a Deus, certo? Que Ele veio, né, se sacrificou por amor de mim e de você. E nos deu o exemplo, certo? Ele nos deu o exemplo. Ele disse, né, eu vos dou o exemplo. Ele nos dá o exemplo de nós. Sim, vamos tirar aqui aqueles que querem morrer, né? E tem uns que querem, né? Eu quero, não. Mas aqueles que têm, né, diz, olha, eu vou, né, vou me entregar, certo? Por causa de alguém, certo? Querem, né, acabar com a vida do Ivandro, e eu decidi que eu vou me colocar na frente dele e vou, pá, né? Vou, me atirar na bala na frente dele. Não estou falando, né, metaforicamente, estou falando, né, realmente, certo? De uma forma real, certo? Não, eu estou... Bíblia diz que nem por um justo, nem por um filho, né, a gente se coloca na frente. Você imagina por quem não presta. Mas Deus nos chama para fazer essa renúncia, né, entregar a nossa vida. Marcos 10:45 diz que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E quando nós entendemos isso, nós nos colocamos à disposição dele para fazer em nós, certo? Para operar em nós, para transformar a nossa vida, para nos colocar à disposição dos nossos irmãos e fazer os outros crescer. É lógico que, né, a gente olha aqui e vê um grande número, mas nem todos. A grande maioria vai se contentar, certo? Em estar sentado aqui, certo? Não vai estar... Olha, se possível, não dá para ficar deitado, né? Só não dá... Sentado, não dá para... Por quê? Porque não tem a ambição, certo? De ter esse governo, certo? De exercer esse governo que o Cristo vai dar para mim e para você, certo? E tem nos dado. Mas a gente fica no quase, porque nós começamos a olhar aquilo que, né, o profeta da visão do vale, certo? Visão do vale. O que é o vale? É o lugar mais baixo. Então eu só olho as coisas de baixo. Mas essa noite, o Senhor quer transformar a tua mente, Ele quer mudar a tua mente, certo? Ele quer te levar para lugares altos. E para que isso aconteça, certo?
você tem que se despojar do velho homem, dos teus velhos pensamentos, certo? E te colocar diante da presença dele, diante da palavra dele, que vai te libertar. A palavra que liberta. A palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe que quando a pastora estava lendo ali o versículo, né, o João 4, 24, que diz assim: a salvação vem dos judeus, certo? Cara, eu fico pensando, fico dentro do meu coração, né, e fico pensando, cara, está ali, a salvação vem dos judeus. A salvação não vem de mim, não vem do... né? E aí, né, um cara cristão, né? Hitler era cristão. Né? Ele colocou na mente dele que ele tinha que matar os judeus. Né? Cara, como é que eu vou matar a salvação? Cara, é louco, sabe? Mas não, por quê? Porque a gente nós não queremos essas verdades. Porque essas verdades nos confrontam, certo? Essas verdades nos tiram do nosso lugar de comodidade. 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo 19, versículo 15. É, 16, perdão. E Jeú, filho de Ninsi, para que reine sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, unjo para que seja profeta em teu lugar. Sabe, essa unção que nós temos que buscar, certo? Essa unção que nós temos que buscar, ser ungidos, certo? Não somente estar aqui, porque o estar aqui, certo? O estar aqui é bom, sabe? Quando você tem desenvoltura, quando você tem palavra, quando você tem, certo? É bom. Mas você ser ungido, porque ministério é uma chamada, sabe? É uma chamada. Então, o próprio Deus, quando você começa a buscar, como a pastora falou, você se alimentando, você vai se alimentando da palavra, ela vai te trazer, certo? Ela vai te fortalecer, te enrobustecer, para que você enfrente todos os problemas. Então, nós estamos falando aqui, vou falar um pouquinho de Elias. Elias era um grande profeta de Deus, um homem, certo, que operou grandes sinais e maravilhas, mas um homem que teve medo, fugiu, certo, se escondeu, desejou a morte para si mesmo, certo? Então, Deus, ele chama, diz, olha, Elias, eu estou vendo que tu está cansado, certo? Tu não está aguentando o pancadão, eu vou... Sabe quando você vê, o cara está na frente de batalha, diz, olha, vamos ter que tirar ele. Né? A gente joga um pouco de futebol, a gente vê que, né, o treinador vai lá e diz, olha, vamos tirar fulano porque já ganhou um amarelo e na próxima, né, vai, né? Ou ele está mancando e mais um pouquinho vai agravar aquela lesão. Entenderam? Né? Então o que acontece? Ele viu que Elias estava, né, já estava, né, a bateria estava, né, ele disse, olha, vou, né, é mais um embate e eu perco o guerreiro. Então ele disse, ó, faz o seguinte, né, vai lá, te alimenta, te cinge, vai lá e unge, certo?
Jeú, Azael, né, e unge Eliseu. Então, sabe, essa chamada que Deus nos dá, sabe, essa chamada que Deus nos dá. E aí, nós temos que entender que andar com Deus é isso, certo? Você não vai entender, mas Ele vai te chamar. No versículo 19, diz assim: quando partiu dali, encontrou a Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com uma das 12. Então Elias passou por ele e lançou sobre ele seu manto. Então ele deixou uma junta de bois e se foi atrás de Elias, para lhe dizer: irei beijar a meu pai e a minha mãe, para te seguir. Elias respondeu: vai e volta, né? Pois o que te fiz eu? A junta assim voltou, né? O que ele está dizendo: vai, abraça tua mãe, abraça teu pai, porque que eu te fiz? Até agora não te fiz nada, né? Então, depois que tu reconhecer, sabe? Nós temos uma dificuldade em honrar, certo? Em honrar as pessoas. Cara, não interessa o que meu pai e minha mãe foram, mas eu tenho a obrigação de honrar. Honrar, certo? Honrar não é concordar com aquilo que ele diz, certo? Não é endossar aquilo que ele diz, certo? Tem pai que abusou, tem pai que bateu, né? Tem pai que roubou filho, né? Tem certo, um monte de tipo de pai, certo? Eu não posso concordar com nenhuma dessas práticas, certo? Mas a honra eu tenho que honrá-los, certo? Então ele diz: olha, vai, né? Porque até agora eu não fiz nada, certo? Vai e faz o que tu tem que fazer. E aí ele foi, né? E assim voltou, depois tomou uma junta de bois, havendo sacrificado, cozeu a carne com aparelhamento de bois e deu ao povo para que comesse. Então se levantou para seguir a Elias e o servia. E o servia. Né? Por quê? Porque ministério é uma chamada incrível, dada a alguém, né, inadequado, né, para que sirva. Né? Então, o que acontece? Quando nós vamos contrastando profetas, certo? Sabe, andar com Deus, né? Andar com Deus. Ele foi lá e queimou tudo que ele tinha. Né? Ele queimou a junta de boi, ele queimou, matou a junta de boi. Né? Hoje uma junta de boi aí boa, né? Está em torno de 10, 15 mil. Né? Porque não é uma prática, né? Não tem, né? Mas não sei quanto que valia naquela época, vou até buscar, certo? Né? Mas era algo que valia muito, certo? E ele não tinha ele tinha 12, certo? Tinha 12. E aí ele foi lá, queimou, né? Cara, você fazer um arado, não era assim, né? Não. Você tinha que. Então você tinha que ir lá no instrumento. Então ele foi lá e pegou o arado, se vou fazer. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Mas quem sabe eu vou pegar esse arado, vou vender aqui, vou pegar esse boizinho. Cara, eu pensei assim, né? Quando eu entrei no ministério, eu digo: olha, eu tenho alguns bens, certo? Eu tenho alguns bens, vou pegar e vou vender. Eu falei para vocês que eu vendi moto, vendi carro, vendi um monte de coisa, né? E eu tinha algumas ações na justiça, eu entreguei para algumas pessoas. E olha, agora, né, quando, né, começar, vocês começam a depositar para mim, para eu, né? A gente pensa assim, né? Tem mulher, tem filho, tu pensa: olha, eu vou passar fome, vou morrer de fome se eu não, né? Mas não, né? O que acontece? O Senhor cuida de nós em todas as ações. Sabe quanto que eu ganhei de tudo isso que eu vendi? Né? Nada. Deus me supriu todas as minhas necessidades. Então o que acontece? A gente, né? Você é menino na fé, você não entende, você está. Mas qual é a preocupação de Eliseu? Né? Elias passou, jogou a capa e diz: olha, vem e segue. Eliseu disse: vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho aqui meus bens, estou aqui de boa trabalhando. Posso fazer o seguinte: eu posso trabalhar meio turno aqui, né? E meio turno eu vou trabalhar contigo, certo? Porque eu preciso, né? Né? E o faz-me rir, certo?
Cara, nós entramos com o ministério com essa mente assim. Ai, quanto que eu vou ganhar? Certo? Qual o meu lucro? Qual a minha parte nessa fazenda aí? Fazenda é renda, né? Qual a minha parte? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Eu estou até disposto a... Vou contigo, certo? Mas o que acontece? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, certo? Quando você tem um propósito com Deus, quando Deus te chama, certo? E quando é Deus que te chama, certo? Quando tu não faz a tua vontade, certo? Porque eu posso fazer a minha vontade. Eu posso fazer jeitinho e posso fazer a minha vontade. Né? Eu só ouvi o outro cara, né? E ele diz, olha, se tu prostrado tu me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, certo? Então eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Mas quando você tem algo que você começa em Deus, certo? Você começa... É duro. E as pessoas pensam assim, não, eu vou, quem sabe, eu vou fazer aqui em 3 meses, eu vou aguentar 3 meses, eu aguento. Depois de 3 meses, eu já sei que vai estar bombando. E daí passou os 3 meses e tu continua patinando. Aquele pouco que tu tinha, perdeu. Perdeu, porque tu investiu. E aí tu desiste. Tu deixa para trás. Tu volta, tu dá um jeitinho, certo? Tu abandona, tu começa a murmurar, tu começa a reclamar, tu começa a olhar, será que foi, sabe? Não, cara, todo homem, toda mulher de Deus que tem um chamado, certo? Que tem um chamado, ele vai passar por essas fases, certo? Ele vai passar pela fase da seca, certo? Ele vai passar pela fase da seca, ele vai passar pela dificuldade, ele vai passar pelo problema. E ele vai ter que... Não somente ele, porque há uma grande nuvem de testemunhas que vão estar olhando, certo? E como é que tu vai, né? É 2 Coríntios. Segunda Coríntios 3:2. Lá, quase no final do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento. Depois de João, Atos, Romanos, Coríntios. Então, vós sois a nossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por muitos, ou por todos os, não é por muitos, por todos os homens. A gente fala muito do todos e do muito, né? Às vezes a gente tem muito, mas não tem tudo. Então a gente tem que ter tudo. Então, para todos os homens. E o que é isso? Né? Quando eu comecei no ministério, a gente começou aqui também, quando nós estávamos, a gente ouvia muito falar, eu quero uma carta. Né? Lembra, tia Eliane? Eu quero uma carta, eu preciso de uma carta. Lembra, pastor? Eu preciso de uma carta. O que é uma carta? Né? Que muitas igrejas usam, eu tenho que ter uma carta para apresentar em tal igreja, para não sei o que, para não sei o que. Quando na realidade a carta somos nós, certo? Somos nós. O testemunho, as pessoas vão olhar para nós e vão ver, né? Que carta, né? Não é os outros dizendo o que eu sou, certo? Mas um todo olhando e vendo quem eu sou, certo? É vendo quem eu sou. Então, quando nós temos essa chamada, né, nós vamos, como eu falei, nós vamos entrar em lugares que vão o tempo todo nos massacrar. E nós temos que estar preparados para isso, certo? Vai ter o tempo de escassez, vai ter o tempo da dificuldade, tem acusação. Cara, o que mais tem, certo? A ingratidão.
É ingratidão contra Deus. E quando eu sou ingrato contra Deus, quando eu sou ingrato contra as pessoas que estão comigo, nada flui. Então nós temos que aprender. Então tem um tempo que eu vou passar no deserto. E todo mundo já cantou aqui. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? E mentira, certo? Então, quando ele é chamado, certo? Ele abandona tudo que ele está fazendo. E vai fazer o quê? Servir ao profeta. Servir ao profeta. E servir ao profeta não é fazer aquilo que eu quero, no tempo que eu quero. Tem muita gente que, né? Só estou com o pastor. Mas quando vem, tira férias de 30, 40 dias. Cadê meu né? Eu vou fazer isso. Certo? Então, servir ao pastor é entender, certo? Servir ao sacerdote, servir ao corpo, é isso, eu entender que não é mais do jeito que eu quero, certo? Então, até eu colocar, né? Porque ele estava com a mão no arado, ele queimou o arado e disse, agora eu estou, né? Vou me sujeitar, mesmo que eu não, né? Mas eu vou estar ali servindo ao homem de Deus, servindo aquele que Deus chamou, que vai estar na minha frente sempre, certo? O tempo que Deus me quiser, Ele vai me capacitar, senão vou ficar sempre ali. E aí, ele vai, certo? Elias é arrebatado, né? E nós vamos falar também em outros lugares, mas Elias é arrebatado. E aí o que acontece? Ele começa o seu ministério. Sabe como é que ele é conhecido? Quando os reis se preparam ali, né, para ir para uma guerra, no capítulo 3, 2 Reis 3. onze 3:11. Vou ler só, né? Há uma guerra, os reis estão se preparando para uma guerra, certo? E aí são os edomitas, os israelitas e os judeus. Quem são os edomitas? Os filhos de Saul. Quem são os israelitas? Os samaritanos. Quem são os judeus? O povo do sul, o povo da tribo de Davi. Então se reúnem para uma guerra, mas os outros não querem nem saber. E aí o rei de Judá diz, vem, por acaso não tem nenhum profeta do Senhor aqui? E aí ele se apresenta, né? O Josafá disse, não há algum profeta do Senhor para que consultemos? E aí alguém disse, né? Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Cara, ele era um cara que estava ali, né? É o servidor, é o servo, né? É o Eved, né? É o Eved o que a pastora falou em adoração, certo? Adoração significa, o que nós falamos ali em 2 Coríntios 3:2, né? Que eu sou a carta viva. As pessoas vão olhar em mim e vão ter que ver que eu sou um servo de Deus, certo? Elas podem me contradizer, elas podem querer inventar todo tipo de... e às vezes, por um desconhecimento, vai acontecer. José, ele estava servindo na maior excelência, como diria, né, o nosso irmão paulista, na maior excelência, ele servindo Potifar. Até que alguém veio e disse, olha, ele tentou me abusar de mim, certo? E não tinha outra coisa, põe na cadeia e deu, né? Então, entender, né, que muitas vezes eu vou ser injuriado e eu tenho que permanecer naquilo que Deus me chamou, mesmo, certo? Sendo inocente, eu não posso nem blasfemar, nem reclamar, nem murmurar.
Então, esse homem foi chamado, certo? E ele servia água, né? Ele vertia água nas mãos de Elias. Então, ele tem uma chamada, certo? Ele tem um serviço, certo? E a partir de agora, ele tem um ministério, né? Elias foi arrebatado. E essa é a primeira vez que ele tem, certo? Algo acontece, né? Que ele entra no ministério, mas ele é conhecido como aquele que vertia a água nas mãos do Elias. Esse estava lá, né? Já chega meio desacreditado, né? O que ele fez? Nada, só vertia a mão, né? Vertia água na mão do Elias. E Deus opera um milagre ali. E a partir daí ele começa a ser usado poderosamente por Deus. Por quê? Primeira coisa, né, ele suporta o processo, certo? Você imagina alguém que está, né, você vai olhar o capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver que por diversas vezes Elias tenta dispensar ele. Disse, eu vou para Jericó, fica aqui. E aí ele disse, não, eu vou contigo. Eu vou para Gibeão, vou contigo. Vou contigo, certo? É um cara que estava sempre, né? Não, eu vou. E eu fico imaginando, né, e todo mundo já conhece, né, um profeta. O cara não aguenta levar pancada, já falou em pancada, eu vou embora, não quero mais, eu não aguento, é muito. Aí o profeta vem, sabe? Cara, não disse para te ficar aí? Não, cara, não vou, porque eu quero porção dobrada, não quero ser que nem tu, certo? Quero ser melhor que tu, quero que Deus derrame porção dobrada sobre a minha vida, certo? Porção dobrada significa pancada dobrada também. Então, primeira coisa, então é isso, certo? Então como é que a gente vai entrar nesse ministério? É isso, buscando, né, essa obediência. Começa com uma chamada que todos temos. Talvez você esteja aqui, eu não quero sentir nada, não. Tu não tem que sentir, tu tem que buscar na palavra, certo? Tem que buscar, né? Não estou te sentindo nada, não estou te sentindo nada. Vai buscar na palavra, certo? Então, quando você tem uma chamada, você serve, você é colocado no ministério. Mas as pessoas não querem passar por esse processo, as pessoas querem estar contigo. O que aconteceu com o quase, né? O quase, né? Alguém conhece um quase aí? Né? Quantos quase a gente conhece? Quase, né? Quase chegou lá, quase foi, quase fez, quase enriqueceu, quase estudou, quase casou, quase ficou rico, quase, certo? Quase. E o quase sempre vai estar aí, né? Vai estar no nosso meio. A gente vai ter que conviver com os quase a vida toda, certo? Porque o quase é aquele que não se submete, certo? Ele faz do jeito dele, da forma dele. Ele tem toda uma né? Sabe que o quase, sem que ele entenda, certo? Ele está ali junto, ele come junto, ele dorme junto, certo? Ele é quase um. Tu olha, né? Ele está junto, ele é quase. Mas se você ver no capítulo 4 de 2 Reis, né, o quase estava junto com Eliseu, certo? 2 Reis, capítulo 4, verso 8. O 9. Ó. E ela disse ao seu marido: eis que tem observado, esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. O santo homem de Deus tinha... Quem é que estava junto com o santo homem de Deus? O quase. O quase estava ali, certo? Por que ela não pôde dizer, puxa vida, cara, estou vendo 2 homens de Deus aqui,
certo? Né? O quase. Então, estou vendo um homem de Deus. Mas não tem? Está ali. Por quê? Depois, logo em seguida, ele disse, olha, ele veio, ele dormia na casa, ele comia com o profeta, era servido pela mesma pessoa, ele sentava na mesma mesa, né? Tinha a cama, tinha a mesma revelação que vinha, porque a lâmpada, a lamparina é a revelação, tinha o mesmo descanso, tinha a mesma comunhão, mas era quase. Enquanto, né, um dobra a sua unção, um continua e se contenta em ser quase. Vamos sair do quase. Vamos largar a mão, eu não quero ser um quase. Certo? A unção dobrada é a unção do primogênito. Certo? Ou eu tenho essa unção, mas eu não quero ficar no quase. O quase vai marcar a minha vida, eu vou ser marcado pelo quase. Então ele vai e ele passa, né, a ser o quase. Quando no capítulo, né, ele busca, né, o profeta pergunta para ele, o que eu posso fazer por essa mulher? Ele diz, olha, quer um filho e tal, né? E Deus concede o filho, ela gera o filho, tem problema. Ele era um cara que até servia, mas como a pastora falou, Mateus 6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai em secreto ele vai te ouvir, te escutar. Não, ele vai te ver. Então talvez você esteja aqui com cara de quase, né? Não, com cara de profeta, com cara de um sacerdote, com cara de um levita, mas seja só um quase. Porque o teu pai que está e te vê em secreto, ele sabe quais as intenções do teu coração. Sabe que Corá, ele foi lá, ele foi para uma batalha, certo? E em Juízes 7, ele vai numa batalha e tem os despojos de guerra. E o Senhor disse, olha, eu não quero, certo? Eu não quero que vocês toquem em nada, porque tudo lá é anátema, certo? Tudo é amaldiçoado. Eu não quero que vocês toquem em nada, para colocar fogo em tudo. Aí alguém diz assim, não, mas não é tão assim, né? Dá para pegar Aí vai lá, pega uma capa da Babilônia, pega alguns quilos de ouro, pega alguns quilos de prata e esconde, sabe? E aí, dá ruim lá, né? Aí, Josué, amanhã de manhã tu coloca todo o povo em ordem por família, certo? Josué 7, põe todo mundo juntinho lá que eu vou. Aí começa a chamar. Aí fica Acã com a cara assim, ó. Porque o que ele fez em secreto, Deus mostrou. Sabe? Então às vezes a gente quer. Davi foi lá, pulou a cerca, né? Nem a cerca, o muro, né? E aí, né? Ficou escondidinho lá. Ninguém sabia nada. Até que o profeta veio e disse, ei, né? Ei, e aí? Sabe? Então a gente acha que porque ninguém está vendo, Deus não está vendo. Então, às vezes nós estamos num ambiente, a gente já falou do ambiente, né? Toda aquela região ali, o que significa? Nós estamos com o cara, eu estou andando com o homem da unção dobrada, tchê, certo? A unção dobrada, eu quero, sabe, eu vou me abraçar, me dar esse manto, deixa eu dormir com esse manto, deixa eu, sabe. Não, eu estava pensando, puxa vida,
quanto que vale cada milagre desse aí que a gente está fazendo, né? Dá para ter um, né? Vamos. Sabe quando Naamã vem para ser curado? Naamã, ele sai com capítulo 5, 2 Reis. Cinco, 4, Naamã, ele sai, né? Não, 5. 5. 5. Olha que diz assim: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata. 10 talentos, sabe quanto que é um talento de prata? De 34 a 37 quilos de prata, né? Um talento é 34 a 37, dependendo da forma, não tinha, mas era de 34 a 37 quilos de prata. A prata hoje está em torno de 3.800. Quanto? Então 35, fizeram pela média de 35. 350 quilos de prata. Leve em consideração que a prata hoje está 3.800 o quilo, certo? Era algum, né? O ouro hoje está em torno de quase, né? Força, né? E aí, eu fiz um cálculo por cima esses dias, hoje, deu 34 milhões. 34 milhões, você chegar assim, diz, olha, 34 milhões para tua conta, para tu resolver o meu problema, né? Aí, só que ministério não tem preço. Ministério é uma chamada incrível para uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado, sem os recursos. É Deus quem envia, certo? Porque no momento que eu aceito isso, certo? E é isso que eu digo, às vezes a gente quer fazer as coisas meio, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. É o próprio Deus que vai. É lógico, tem coisas que a gente tem que, né, nós somos, agora, aquilo que Deus nos dá, né, o dom que Deus dá tem que ser. Mas o Geazi disse, não é, né? Cara, vou lá pegar um pouquinho desse babilo aí, né? O que ele pegou deu mais ou menos 270 mil. Quanta gente se vende por menos que 270 mil? A gente vai dizer, se eu estivesse no lugar de Geazi, seria diferente. Mas quantas gente se vende por menos de 270 mil? Quantas vezes as pessoas traem, né? Mente, te difamam, né? Então, amados, nós podemos ficar no quase, nós podemos entrar no quase, sabe? Mas Deus nos chamou para ter uma unção, uma porção dobrada de tudo aquilo que Jesus tem. Jesus disse para nós: tudo que eu faço, vocês vão fazer coisas maiores. É a disposição, é nos colocar na brecha. Saber que Ele quer fazer na minha vida. Ele quer fazer na tua vida através da minha vida. Ele quer fazer na minha vida através da tua vida. Mas a gente pode terminar a nossa vida como quase. Quantos querem terminar sua vida como quase? Sabe, olhando do vale, uma visão
terrena, olhando aquilo que me falta, não aquilo que eu tenho. Cara, quem não queria 270? Pô, eu com 270 mil fazia um regaço. Né? Fazia um regaço, assim, né? Mas e aí? Às vezes as pessoas trocam por um salário. Eu saí daqui porque lá fora eu tenho uma proposta de emprego que vai o quase, certo? Eu vou sair porque eu tenho uma mulher lá fora que vai quase. Quase. Quantos querem ter a primogenitura? Quantos vão querer ter uma porção dobrada, uma unção dobrada, ter uma responsabilidade dobrada? Cara, e não te preocupa. No capítulo 6 de 2 Reis, e aí nós vemos como é difícil ter uma visão turva. Sabe, às vezes, às vezes não, sempre, aquele que está ouvindo a Deus, aquele que está servindo a Deus, ele sempre vai ver o que estão armando contra os outros, certo? Eliseu, estão aprontando para o rei, ele vai lá e diz: olha, rei, estão indo por aqui, rei, estão indo por ali, rei, estão indo por lá, certo? E o rei vai... Mas quando o exército se acampa ao redor dele, ele não vê. Ele está dormindo, acorda. Só que ele tem tanta... né? Cara, aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Ele oprime, ele, sabe? Mas ele está deitado, e o profeta, o menino dele chega... né? Eliseu, estou apavorado, que é o mesmo Geazi, né? Estou apavorado. O cara que tem os olhos abertos, né? Tem a visão do vale. Ele está olhando só para baixo, assim, porque o rei, o Eliseu ora e diz: olha para cima, que tu vai ver, né? O exército que tem aí. Mas o inimigo sempre vai ver, vai se levantar contra aquele que tem a visão. Aquele que mostra, certo? Aquele que te dá uma direção, né? Aquele que te encaminha. A palavra de Deus diz: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas quando nós temos a certeza, a convicção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não temos dificuldade de passar, certo? Não permanecer, mas passar para esse vale. E saber que após o vale vem a restauração, vem a honra, certo? Só quem quer sair do quase, quem não quer permanecer no quase, se coloca de pé. Só aqueles que não querem permanecer no quase, certo? Somente aqueles que não querem permanecer no quase. Agora, quem quer continuar no quase, quem quer ser quase, certo? Né? Continua, fique sentado. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, Pai. Pai, nós não queremos, Senhor Deus, ver apenas o vale, Senhor Deus, mas nós queremos ver e ter uma visão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos olhar, Senhor Deus, que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós, Pai. Tira da nossa boca toda murmuração, Senhor Deus, toda ganância, toda soberba,
Tira, Senhor Deus, a inveja, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, a cobiça, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós não queremos ser quase, Senhor Deus. Mas nós queremos ter, Senhor Deus, tudo em Ti, Pai. Não queremos ter muito, Pai, mas queremos ter tudo, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade. Guarda-nos de todo mal, Senhor Deus. Sabemos que os Teus olhos estão sobre a terra, Senhor Deus. Os Teus olhos estão sobre toda a terra, olhando, abençoando, guardando, cuidando dos justos e os injustos. Mas nós não queremos ficar no quase, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos dá um coração renovado na Tua presença, Pai. Um coração cheio, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Pai, em nome de Jesus, confronta as nossas mentes, Pai, com a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor Deus. E com a vontade do nosso inimigo, da nossa carne, os nossos olhos naturais. Pai, em nome de Jesus, opera nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda a partir do dia 1º, nós aqui, eu, a pastora e todos aqueles que quiserem estar, nós vamos estar fazendo um jejum de 12 dias, certo? Para que, são as primícias, são 12 meses, 12 dias, certo? Onde nós vamos estar nos dedicando, mais a palavra, mais a oração, menos as coisas temporais, menos a visão de vale, mas a visão do alto, aquela visão que vai transformar e vai mudar não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estiverem, daqueles que quiserem, daqueles que colocarem à disposição. Apesar de todas as previsões que nós temos para 2025, muito preocupantes, nós cremos que o Senhor tem nos guardado, como nos guardou em 2020, 2021, certo? Onde nenhuma praga chegou à nossa tenda. Vários vizinhos, amigos, amigos ministeriais, amigos próximos, parentes, foram acometidos, o Senhor nos guardou, nós e a nossa casa. Então que 2025 não seja diferente. Queremos, nesses 12 dias, entregar para o Senhor, certo? Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vamos fazer, e tudo aquilo que Ele vai fazer em nós.